Fala a todos que nos acompanham aqui no YouTube, está começando mais um vídeo para a gente atualizar todas as informações sobre o Cruzeirão Cabuloso e a gente vai trazer todas as notícias para você. E a gente já pede para você, se ainda não for inscrito no canal, já vai ali embaixo e se inscreva também, deixa o gostei no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo aqui no YouTube. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. Então, se você ainda não baixou, é o primeiro link na descrição do vídeo, você baixa, instala no seu celular e fica sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. Então baixa já o primeiro link na descrição do vídeo. E agora sim a gente começa atualizando as notícias do Cruzeiro e a gente começa falando sobre o Valdir Barbosa. Para quem não conhece, ele já trabalhou no Cruzeiro por 17 anos, ele atuou no Cruzeiro aí de 97 até 2015. E um fato bastante conhecido do Valdir Barbosa foi que ele trabalhou e foi um dos principais responsáveis pela contratação do uruguaio Latorre. Para quem não lembra, o Latorre veio para o Cruzeiro no ano de 2015, naquela negociação muito confusa, muito estranha, envolvendo também o Arrascaeta. Parece que como parte da negociação, o Cruzeiro tinha a obrigação de contratar também o Latorre, que era uma promessa do futebol uruguaio que não vingou. Mas os valores são valores que chegam a assustar, né? Essa negociação foi bastante criticada pela atual diretoria e o Itamir Machado falou aí algumas coisas antes mesmo, quando comentava sobre essa negociação, disse até que era caso de polícia. E agora o Valdir Barbosa retorna ao Cruzeiro para trabalhar como diretor de comunicação, algo bastante estranho, né? No mínimo estranho ele retornar depois de todas essas falas aí do Itamir Machado, referente a essa contratação do Latorre, que na época aí, como a gente já disse aqui, um dos principais responsáveis foi o Valdir Barbosa, que trabalhava naquela gestão do Wagner Pires. A gente fala também sobre o jovem atacante Raniel, de 23 anos, que foi vendido ao São Paulo. A negociação já está confirmada, os exames do Raniel deu tudo certo, ele foi aprovado nos exames e já é jogador do São Paulo. O São Paulo fez um anúncio através das redes sociais e o jogador utilizou as redes sociais também para se despedir do Cruzeiro. Ele foi vendido por 13,5 milhões de reais, isso o Cruzeiro recebendo referente aos 50% dos direitos econômicos do jogador que foram vendidos. O Cruzeiro fica aí certamente com 15% ainda dos direitos do jogador, já que o Cruzeiro tinha 65% dos direitos econômicos do Raniel. A gente lembra que o Raniel não foi revelado pelo Cruzeiro, ele participou também aí do Santa Cruz, atuou pelo profissional do Santa Cruz antes de vir para o Cruzeiro, e no Cruzeiro ele atuou em 90 partidas, marcou 16 gols, e nesse ano de 2019 ele estava sendo pouco aproveitado aí, até por conta das lesões que o Raniel vinha tendo. Foram apenas 3 partidas como titular, ao todo ele fez 11 partidas e marcou aí 3 gols nessa temporada de 2019. Então o Raniel aí parece que foi um desejo pessoal dele também sair do Cruzeiro para ter um pouco mais de oportunidades também. A gente sabe que a concorrência no Cruzeiro vem sendo muito acirrada aí, principalmente na posição dele. O Cruzeiro tem vários jogadores que atuam na mesma posição do Raniel, então ele optou aí por novos ares para tentar aí ter mais oportunidades e se destacar um pouco mais no futebol. E agora a gente muda um pouquinho o assunto, a gente vai falar sobre o Sorin, porque ele deu uma entrevista lá no Desimpedidos para o Bolívia, no Bolívia Talk Show, e ele demonstrou um interesse aí de trabalhar num cargo de diretor do Cruzeiro. Não disse exatamente onde nem quando isso pode acontecer, mas ele demonstrou que tem o interesse, deixou claro que nunca recebeu esse convite e que é algo que ele também estuda no futuro aí, quem sabe um futuro próximo. O Sorin, que tem uma carreira incrível no futebol, principalmente no Cruzeiro aí, um jogador que não jogou em outro time no futebol brasileiro, sempre deixou claro que no futebol brasileiro atuaria apenas no Cruzeiro, cumpriu essa promessa até o fim da sua carreira e agora aí nessa entrevista ao Bolívia deixou claro que tem essa vontade também de trabalhar no Cruzeiro numa área mais administrativa aí, não disse em qual setor, mas disse que tem que ser algo bem pensado, bem discutido para ser algo bom, porque ele não aceita também qualquer coisa. E a gente ainda falando de diretoria, a gente sabe que o Cruzeiro vem passando por momentos conturbados, a gente teve a eleição do Conselho Fiscal do Cruzeiro e algo meio estranho aconteceu. A gente tinha uma reunião do Conselho Deliberativo marcado aí, acho que na próxima semana, e essa reunião foi cancelada. O cancelamento da reunião foi divulgado entre o Wagner Pires e o Zezé Perrella. Eles fizeram o anúncio do cancelamento e eles disseram ali na carta que devido aí à eleição do Conselho Fiscal vão deixar o Conselho trabalhar e, se necessário, aí agenda uma reunião para um futuro mais próximo. A gente também achou muito estranho esse cancelamento, já que a reunião já estava marcada e a gente sabe que o Conselho Fiscal, a chapa que foi eleita, é uma chapa que
primeiro momento ali demonstrava ser favorável à atual gestão do Cruzeiro, tanto é que eles disseram que são contra aí o afastamento, pelo menos já inicialmente, do Itamar Machado junto com o Wagner Pires, e agora a gente tem esse cancelamento aí dessa reunião um pouco estranho ali, né? A gente ficou nessa dúvida, a gente até postou nas nossas redes sociais bastante comentários também, não foi só a gente que achou estranho, toda a torcida aí pensa da mesma forma. Uma coisa muito complicada que vem acontecendo no Cruzeiro, a gente não consegue ter nenhuma fiscalização muito rígida para apurar o que vem acontecendo. E já na quinta-feira a gente volta a ter o futebol aí, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, quartas de final. Jogo de ida acontece no Mineirão, mando do Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético fizeram até podemos dizer, selou uma paz ali, porque no extracampo vinha tendo muita confusão em todos os clássicos que acontecia. Nesse clássico parece que vai ser diferente, né? O Cruzeiro aí, junto com o Atlético, se reuniu e fez aí algumas coisas que vai ser boa para o torcedor, tanto para a venda de ingresso quanto para a entrada do torcedor cruzeirense lá no Independência, pelo menos liberar o cachecol de mão, coisa que não era liberado, um ato aí da diretoria do Atlético que era inaceitável, a torcida do Cruzeiro sempre reclamava disso, agora parece que entraram em um acordo ali e vai sim ser liberado. Então na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Cruzeiro voltando a jogar, a gente fica bastante curioso para ver como vai atuar esse time do Cruzeiro, que terminou muito mal aí antes dessa parada para a Copa América. A gente vinha falando aí do extracampo da diretoria do Cruzeiro, e nessa semana a gente teve aí a demissão do Emerson Ávila, que era o coordenador técnico das categorias de base do Cruzeiro. Emerson Ávila, que já trabalhava há muito tempo no Cruzeiro, inclusive chegou a comandar o time profissional no ano de 2011, e ele foi demitido aí numa ação, segundo a diretoria, para cortes de gastos, e ele ficou bastante chateado, deu uma entrevista para a Rádio 98 e disse que se sentiu ali como despesas pela explicação da sua demissão. Ele não gostou muito e também deixou claro que pretende aí agora, com essa demissão, voltar a trabalhar como técnico de futebol, mas ainda não tem nada certo, então a gente também fica no aguardo para ver como vai ser aí o futuro do Emerson Ávila, que por muito tempo trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro e participou aí das contratações de jovens aí das categorias do Cruzeiro, como o Jonathan, o Guilherme. Então a gente não entende também essa demissão, segundo a diretoria, foi corte de gasto, e a gente espera para ver aí quem vai ser, se vai ter um novo coordenador aí dessas categorias de base. Então esse aqui foi o nosso jornal deste sábado, atualizando as notícias do Cruzeiro. A gente sempre fica no aguardo de voltar com os nossos vídeos diários, assim que as notícias voltar a fluir. Tá voltando, a gente está conseguindo produzir conteúdo, então em breve a gente volta com os nossos vídeos todos os dias. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa o gostei que ajuda muito. Participa nos comentários dizendo também o que achou da demissão do Emerson, o que achou da fala do Sorin. Inclusive, se você quiser assistir a entrevista completa, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir lá no canal do Desimpedidos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.